No podcast de hoje, iremos falar sobre perícia contábil com o profissional Sócrates Sarantapoulos. Primeira pergunta: o que faz um perito contábil? O que faz o perito contador, né? Muito bem. O perito contador, conforme dispõe a legislação, e a legislação, eu digo o Código de Processo Civil, tá? E também a nossa legislação pertinente, que é o nosso Código de Ética, que é as nossas normas técnicas de perícia, nós somos um auxiliar do Poder Judiciário. Tá? O que nós somos? Nós somos o braço e os olhos estendidos, os olhos e o braço estendido do Poder Judiciário, naturalmente que eu me refiro aqui à perícia judicial, junto às empresas. Tá? Então, quando faltar um conhecimento técnico-científico a um profissional da área do direito, a um magistrado, então eles vão designar, eles vão nomear, eles vão contratar, tá? Eles vão indicar um perito contábil para que ele, então, vá sanar todas as dúvidas existentes, quer das partes envolventes no processo judicial, ou quer do magistrado junto àquele litígio que ele está atuando. Tá? Então, o perito judicial faz o quê? Ele é o braço e os olhos estendidos do magistrado junto a um determinado assunto. Tá? Então, é um procedimento técnico, a gente executa um procedimento técnico baseado nos nossos conhecimentos técnicos científicos para dirimir dúvidas de pessoas envolvidas num determinado litígio ou caso, né, se for administrativo. Pergunta número 2. Quais são as áreas que o contador perita pode atuar? As áreas atuantes de um perito, ela está muito mais relacionada com o tipo de perícia, tá? Então, nós temos as perícias aí, eu classifico, tá? Perícias, como eu sou um autor também, então eu posso me incluir nesta estatística, né? As áreas da perícia, elas têm a perícia, uma grande gama de autores, que são poucos, inclusive. Está aí um universo a ser explorado, pessoal, tá? As áreas, muitos classificam como perícias administrativas, perícias judiciais e perícias especiais, tá? Onde as perícias especiais envolvem cisão, fusão e incorporação. Eu, particularmente, também sou autor de livro, eu classifico a perícias em duas únicas áreas, que é a perícia extrajudicial, aquela fora do âmbito judicial, e a perícia judicial. Ponto. Tá? Embora isso é muito mais uma questão de semântica e qualificação, né? Mas a perícia extrajudicial eu posso executar para pessoas, para diversos fins, para empresários, para pessoas físicas, né? Que envolvam a nossa área de atuação, tá? Muito bem, eu preciso lá ver o valuation de uma empresa. Isso hoje está muito em voga. Tá? Então, a empresa me contrata para me executar um valuation dela. Ok, está tudo certo. Tá? Existe uma suspeita de fraude. Eu vou... Isso tudo em fase administrativa. E na fase judicial, bom, então essa é uma gama enorme de tipos de perícia. O grande mote, assim, seriam as perícias da área trabalhista, que elas existe uma particularidade diferente, tá, até com relação aos procedimentos, da área civil, que é a área que eu atuo. A área civil é uma área que envolve toda e qualquer questão que diga respeito ao cidadão, às pessoas de maneira geral. Pessoas, eu digo, quer pessoas físicas, quer pessoas jurídicas, né? Então, tudo que envolva, né, essas pessoas de certa forma, representa a área civil. E aí a gama de perícias na área civil é muito grande. São vários segmentos. Tanto é que nós temos mais de 40 tipos de varas junto ao nosso fórum aqui. Então, para tu ver que são mais 40 tipos de perícias diferentes. Pergunta número 3. Na faculdade, hoje em dia, existe aula de perícia? Graças a Deus, ela é consagrada e eu sou, por exemplo, na faculdade que eu leciono, eu sou professor titular dessa, assim como fui na PUC também, dessa disciplina. E isso dá um norte fantástico para nós, tá? Para os alunos, para os acadêmicos de contabilidade, um norte fantástico, a disciplina de perícia, né? Pergunta número 4.
Qual a diferença entre perícia e auditoria? Nós, profissionais da perícia, eu costumo dizer assim, nós nos valemos muito dos procedimentos de auditoria, mas perícia e auditoria têm diferença, sim. São procedimentos similares? São, mas elas variam em causa, efeito e tipo, tá? Muito bem. A auditoria, fundamentalmente, tá? A perícia, ela é executada para demonstrar ou não uma possível irregularidade. Demonstrou, cessou o trabalho da perícia. Demonstrou ou não possível irregularidade, tá? Demonstrou, cessou, parou. Não tem mais o objeto. O objeto da perícia é essa, tá? É demonstrar, é constatar, tá? Através de um laudo pericial. Agora, a auditoria não. A auditoria, ela tem o efeito, o efeito da auditoria, ela é muito mais... a auditoria é a prevenção, tá? Me fugiu o termo técnico agora, mas ok, tá bem? A auditoria, ela é a prevenção, tá? O auditor, quer o auditor interno, quer o auditor externo, ele executa o trabalho com relação à prevenção de possíveis irregularidades ou formas, né, não de acordo com as nossas normas técnicas, e aí ele detecta aquilo e ele tem por obrigação, veja que aí parou, a perícia pararia ali, o auditor não, ele tem por obrigação a recomendação. Nós da perícia não recomendamos absolutamente nada, tá? Porque isso é uma questão de mérito. Nós só levantamos questões que são colocadas na nossa apreciação. A auditoria não. A auditoria trabalha com a prevenção e ela sempre tem por obrigação a recomendação. Quinta e última pergunta: o que mais são demandados no serviço do perito? Muito bem. Por exemplo, os meus últimos trabalhos agora, tá? Eu peguei aqui a questão da companhia, de uma companhia de aviação, a ANAC envolvida, e a administradora do nosso aeroporto aqui em Porto Alegre, tá? Então, eles discutiam com relação à discussão, para te ver como existem casos muito divergentes e complexos. Eles discutiam um valor para a administração da taxa de embarque. Imagina, taxa de embarque de uma passagem aérea, porque quem cobra essa taxa de embarque é a companhia aérea, tá? E aí ela tem que repassar esta taxa de embarque, que é um valor insignificante, mas nós estamos trabalhando, ele é insignificante, são milhões, pessoal, vocês não têm ideia do que envolve isso. A perícia era gigante, tá? Então, o que reivindicava a companhia aérea? Reivindicava um percentual para poder administrar esta taxa de embarque para poder repassar para o do aeroporto, que é nossa aqui, né? Então, esse valor, olha que loucura isso, tá? Então, isso é uma perícia. Uma outra perícia relevante que eu tive agora, muito relevante, era uma administradora de consórcio, foi a maior administradora de consórcio do país, tá? Então, ela passou por um processo de intervenção. Por que intervenção? Porque companhias de consórcio, elas são equiparadas à instituição financeira. Então, houve intervenção pelo Banco Central, houve interventor, e aí se nomeou um juiz, porque da maneira com que o Banco Central estava liquidando a administradora de consórcio e liquidando de uma forma totalmente equivocada, porque a perícia fez esta leitura. E veja que loucura isso, pessoal, a responsabilidade que nós temos, tá? É porque, em face do nosso parecer, do nosso laudo, eu não gosto de ter muito parecer, tá? Porque parecer é muito mais voltado à auditoria, tá? E parecer dá muito uma conotação de que o que a gente acha. A gente não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza absolutamente de tudo. A perícia, ela tem que ter convicção plena, certeza absoluta do que ele está informando, baseado em documentações fidedignas, né? Então, realmente, o campo de abrangência é muito grande.